cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Afrânio Araújo e hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Mas antes de dizer sobre as duas testemunhas, eu gostaria de falar para vocês que o que eu vou falar é da forma que eu li, estudei e entendi. Mas a minha forma, amém? O meu entendimento. O que eu quero é que você assista, veja, leia a Bíblia, tire as suas conclusões e tenha o seu entendimento. Amém? Glória a Deus. O que eu vou explicar sobre as duas testemunhas, tem pessoas que já vi que pensam dessa forma, que chegaram a essa conclusão, mas muitos que entendem de uma forma diferente. Nós precisamos respeitar todas. Por que há essa divergência? Porque é algo que ainda não aconteceu. E tudo aquilo, se ainda não aconteceu, nós só vamos ter certeza quando acontecer. Amém? Então eu vou colocar e expor o meu entendimento. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Ali em Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 3 a 6, diz assim: E darei a minhas duas testemunhas e profetizarão, e darei poder, às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Aqui está falando das duas testemunhas. Eles vão testificar especificamente, aleluia, vestidas de saco durante 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio. Essas testemunhas irão dar o seu testemunho durante 3 anos e meio. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ler agora um outro versículo, que é Mateus, capítulo de número 11, versículo 12 a 15, que diz assim: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, por que eu coloquei esses versículos? Porque muitos acham que, aleluia, e interpretam que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Outros, Elias e Enoque, porque, aleluia, eles não viram a morte. Pois bem, aqui, Jesus, em uma passagem, ele fala assim: Elias tem que vir primeiro. Aleluia. Então, antes
de Jesus voltar, Elias tem que vir primeiro para preparar, aleluia, o caminho para Jesus. É isso que diz a palavra de Deus. Então agora aqui eu quero que vocês prestem atenção novamente na última parte. Olha só, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele está falando de João Batista. E depois ele disse que o João Batista era o Elias que haveria de vir antes. E João Batista, aleluia, ele pregou com vestes de couro de animais. Aleluia. E a Bíblia diz que essas duas testemunhas vão virem vestidas de saco ou de peles de animais. Então, não era mais João Batista, era o Elias que havia de vir, mas era o João Batista, entenderam bem? Então, na realidade, era uma outra pessoa com o mesmo espírito de Elias. Ou seja, João Batista tinha o mesmo espírito que Elias. De que espírito nós falamos, amados? Nós só falamos do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem o mesmo espírito de João Batista, de Elias, de Enoque, amém, amados? Só que Deus deu, aleluia, poderes, um certo tipo de dom para essas pessoas, que poderá dar esses dons para as pessoas, aleluia, antes de Jesus voltar, ou seja, durante a grande tribulação, que será quando terão esses testemunhos, aleluia. Vamos ler em Tiago, capítulo de número 5, versículo 17, que diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Quem que faz isso? Quando um pastor ora e alguém é curado, quem é que fez isso? Quando um pastor ora para não chover e não chove, quem é que fez isso? Quando um pastor ora para acalmar uma tempestade, para parar uma tempestade, aleluia, quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus, é Jesus, amados, é Jesus, amém? Mas vamos lá, vamos continuar. A Bíblia nos dá uma ideia das duas testemunhas. Observemos então no livro de Oséias, Zacarias e Apocalipse o que eles dizem. Vamos lá, Oséias, capítulo de número 14, versículo 6, diz assim: estender-se-ão os seus galhos e a sua glória será como a da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Aleluia, glória a Deus. Então aqui diz que a glória são os seus galhos. Galhos de quem? Da oliveira. Aleluia. Vamos ler Zacarias, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Agora falou que são 2 oliveiras, aleluia, que são os 2 ramos e o vaso de azeite. Um está à sua direita e um à sua esquerda. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler então agora em Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 11 a 14, que diz assim: e respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: não sabeis o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aleluia.
Glória a Deus. E aí, nós vamos ler agora em Apocalipse, capítulo número 11, versículo 3 e 4, que diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Aleluia. Glória a Deus. Então nós ouvimos que os ramos são as duas oliveiras. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. A oliveira comparando a glória futura de Israel. Nesses 4 versículos descritos acima, onde se fala de oliveiras, castiçais e azeite. Sobre o azeite, todos nós sabemos que significa unção. Unção de quem? Unção divina. Aleluia. E os castiçais significam as igrejas. E as oliveiras representam os ministérios real e sacerdotal, ou seja, a glória de Deus. Como podemos observar também nesta outra passagem do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, castiçal são as igrejas. Aleluia, glória a Deus. E aqui disse sobre as estrelas. E as estrelas são os anjos das igrejas. Ou seja, os pastores das igrejas são anjos da igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, nós podemos interpretar até aqui que essas duas testemunhas, aleluia, as testemunhas são pessoas cheias do Espírito Santo e dotadas de dons espirituais, ou seja, para fazerem demonstrações de poder de quem? De Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, essas duas testemunhas, as testemunhas serão pessoas que serão ungidas por Deus, cheias do Espírito Santo, e que vão dar testemunho de quem? Da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, que nós vamos ver mais à frente. Fiquem atentos a um outro versículo que eu vou ler. Amém? Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 10, diz assim: e eu, esse é João falando, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui o que, amados? Quando Jesus falou com o anjo e quis adorá-lo, ele se ajoelhou diante, prostrou diante do anjo, e ele disse: não faças tal, eu sou teu conservo, ou seja, eu sou teu irmão, aleluia, glória a Deus, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Então são pessoas que têm o testemunho de Jesus. Aleluia. Aí ele completa: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é quem testifica das coisas de Deus. E nós vamos ver, aleluia, logo mais à frente, um versículo que deixa bem claro isso aí. Amém? Vamos lá. Em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4, diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar.
Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Testemunho de quem? De Jesus e da palavra de Deus. Aleluia. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus. Então, essas pessoas foram decapitadas por quê? Porque davam testemunho de Jesus. E quando foi isso aqui? Na grande tribulação. Quando exatamente é o período das duas testemunhas. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, vamos ler agora em 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Aleluia. Então ele quis dizer aqui o quê? Que quem testifica das coisas do céu são o Pai, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Então as pessoas, aleluia, que vão testificar sobre isso, que vão testemunhar sobre as coisas do alto, as coisas de Deus, são as pessoas que têm testemunho da palavra de Deus e do Espírito Santo, que o Espírito Santo testifica do Pai, eles são um só. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, amados, eu vou colocar aqui, eu vou encerrar, vou terminar e vou colocar vários versículos que falam de testemunhas. Amém? Mas prestem atenção. Quem é que pode testificar das coisas do alto? As coisas que vieram do alto. Jesus, o Espírito Santo, vem do alto. A palavra de Deus foi escrita por homens, mas por revelação divina. Veio do alto. A palavra é a palavra de Deus. Tanto é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, que a primeira testificação de Espírito é a palavra de Deus. Se vem um Espírito, fala aqui. Vem outro Espírito ou fala aqui. Eu preciso saber, essa voz que eu estou ouvindo é de quem? É de Deus ou é do inimigo? A primeira testificação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se essa voz que eu estou ouvindo vai contra o que está escrito na palavra de Deus, não é de Deus. Se está concordando com tudo que está na palavra de Deus, é de Deus. Amém? Então, amados, não se esqueçam, eu vou deixar, aleluia, todos os versículos escritos aqui, você pode confirmar. Tem muito mais, mas eu só escolhi alguns e você pode ler falando de testemunho. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.